Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Pedro e hoje teremos mais uma aula de História. Na aula passada, nós estabelecemos contato com as manifestações artísticas do período renascentista. Também destacamos características específicas das produções artísticas deste período. Hoje, conheceremos alguns gênios do Renascimento. Além do Leonardo da Vinci, que já comentamos na aula passada, temos Rafael Sanzio, Botticelli, que se destacaram na pintura renascentista italiana, assim como o Michelangelo e o Tiziano, ok? Fora da Itália, entre os séculos XIV, XV e XVI, merecem destaque El Greco, um artista grego que vivia na Espanha, Van Eyck e Quentin Médicis, da região do Flandres, e Albrecht Dürer e Hans Holbein, da Alemanha. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre esses gênios do Renascimento nesta aula de hoje. Vamos lá? Para que vocês possam acompanhar aí da casa de vocês, eu peço que abram a apostila 3 na página 138. Prontos? Bom, entre tantos artistas, pensadores, estudiosos, inventores, cientistas, dois símbolos do Renascimento se destacaram, que nós vamos discutir um pouquinho mais sobre eles hoje. Leonardo da Vinci e Michelangelo Buonarroti. Bom, eles então eram contemporâneos, suas criações expressam muito bem o que era o espírito do Renascimento. Então, começando por Da Vinci. Da Vinci, que viveu de 1452 a 1519, nasceu em Antiano, uma região de Florença, e teve como principal mecenas, nós vimos na última aula, o que eram mecenas? Eram pessoas que investiam nesses artistas. O mecenas principal de Da Vinci foi Ludovico Sforza, membro de uma das famílias mais ricas de Milão, na Itália. Da Vinci é considerado um dos principais símbolos do espírito renascentista, por ter sido curioso, criativo, inconformista, com uma visão de mundo abrangente. Muitas de suas ideias e invenções somente se tornaram realidade séculos depois. Embora tenha sido um fruto claro do clima e das condições materiais do Renascimento, a sua obra é considerada tão marcante e avançada para o seu tempo que muitos o consideram um artista atemporal. Leonardo da Vinci, pessoal, era uma pessoa de muitos talentos e se esforçou para realizar todos eles e muito bem. Numa escala que para nós é quase impossível de se imaginar. Além de pintor, ele foi também músico, escritor, escultor e estrategista militar. Também foi inventor. E deixou ainda milhares de páginas repletas de desenhos e anotações sobre os mais variados assuntos. Entre todas essas atividades, a que ele mais exerceu durante sua vida foi a pintura. Aqui acima eu trago um autorretrato de Leonardo da Vinci, cerca de 1512. Além da Mona Lisa, obra na qual ele usou técnicas de perspectiva, o esfumato, luz e sombra, que já vimos na aula anterior, uma das obras mais marcantes de Da Vinci é a Última Ceia, essa que eu trouxe para vocês aqui no slide. Essa obra, foi encomendada por Ludovico Sforza. Esse afresco foi pintado na parede de um convento que fica na atual cidade de Milão. Foi pintado entre 1495 e 1498. Nele é possível observar aquelas técnicas de perspectiva e o uso de dimensões geométricas. Observem a imagem. Outra obra que eu gostaria de destacar para vocês, em que o autor usa uma grande técnica, beleza e harmonia das cores,
é A Virgem dos Rochedos, da década de 1480. Como acontecia frequentemente no Renascimento, nas obras A Última Ceia e Virgem dos Rochedos, a temática religiosa se expressava através de personagens humanizadas, né? Retratados de forma harmônica junto aos elementos da natureza, o que aproximava as representações divinas dos seres humanos. Observem a imagem ao lado, né? Que é a Virgem dos Rochedos, de Leonardo da Vinci. Nela, Da Vinci pinta a jovem Maria, que toca o ombro de João Batista e observa Jesus, ambos crianças. Com eles está o anjo Uriel. Então, é uma representação religiosa, mas que traz uma humanização, né? Uma proximidade entre a divindade e os humanos. Leiam comigo este trecho sobre Leonardo da Vinci. Sua vontade de pintar e explorar o mundo visível era tão grande que ele não hesitava em passar horas e horas estudando o voo dos pássaros e dos insetos, o ritmo das ondas e das correntes marinhas, as formas das nuvens e das pedras. Observava atentamente os efeitos da atmosfera na paisagem, as marcas de umidade no velho muro, ou desenhava vegetais para aprender suas leis de crescimento. Chegou mesmo a dissecar mais de 30 cadáveres para descobrir os segredos do corpo humano e seus movimentos. Não à toa ele representava tão bem o corpo humano. Da Vinci participava de dissecações e desenhava o que observava. O funcionamento do corpo humano despertava seu interesse e ele questionava as teorias da época sobre esse tema. Provou que o coração é um músculo com 4 cavidades. Percebam à esquerda desenhos de Da Vinci sobre o coração. Os vasos sanguíneos na parte superior de um homem ao centro, vocês podem observar, e na última imagem, os órgãos e os vasos sanguíneos de uma mulher na imagem à direita. Porém, o interesse de Da Vinci não era apenas pelo corpo humano. Armamentos como um tanque blindado e uma metralhadora de flechas, máquinas de voar, roupa especial para mergulho, roda d'água mais eficiente, paraquedas, salva-vidas, bicicleta, então estão entre as invenções de Da Vinci. Muitas só se tornariam realidade séculos depois, porque não havia tecnologia em sua época para construí-las. Observem aqui nessa imagem, pessoal. Uma imagem puxada a cavalo com foices nas pontas. É na imagem à esquerda. E à direita nós temos uma máquina de voar, considerada a precursora do helicóptero. Então ele deixou várias invenções para outros períodos. Não realizou antes por falta de tecnologia, Também vamos falar um pouco sobre Michelangelo. Nascido em 1475 em Caprese, na Itália, destacou-se como pintor, escultor, poeta e arquiteto. As suas esculturas são tão humanizadas que ele ficou conhecido como o poeta dos corpos. Teve como grandes mecenas os membros da família Médici de Florença, mas também foi contratado por papas e outras pessoas influentes da época. Observe essa imagem, é um retrato de Michelangelo em uma gravura feita no século XIX. Observem o que diz Graça Proença sobre Michelangelo. Além de escultor, Michelangelo foi um pintor que dominou como poucos o jogo de linhas e cores, um arquiteto que soube realizar espaços geometricamente perfeitos e um poeta de grande sensibilidade. O artista procurou traduzir em esculturas, pinturas ou espaços arquitetônicos o ideal grego de que a beleza resulta do equilíbrio das formas e de que cada obra de arte deveria ser a concretização particular do conceito universal de beleza. Além disso, aderiu ao pensamento humanista, que concebia o homem como um ser livre, capaz de conduzir a sua história, independentemente dos desígnios das divindades e, por isso, cheio de dignidade.
Entre os grandes destaques da obra de Michelangelo estão suas esculturas. É clara a presença da estética greco-romana em suas representações de corpos. A perfeição dos detalhes e a expressão corporal que ele conseguia reproduzir nas esculturas levaram observadores a afirmar que ele era capaz de dar vida a criaturas de pedra. Entre elas, destacam-se as esculturas Pietà e Davi, esculpidas em mármore entre 1498 e 1499. A Pietà é um tema religioso representado de forma humanizada. Com Jesus morto nos braços, é possível reconhecer em Maria a dor de qualquer mãe que sofre a ausência do filho. Há uma grande riqueza de detalhes, como nas dobras das vestimentas, como se pode ver nesse detalhe da imagem, nos músculos, nas veias aparentes. O formato de pirâmide da escultura revela o uso da geometria na concepção da peça. A obra rapidamente se tornou famosa na Europa, atraindo admiradores de todo o continente e dando uma fama muito maior a Michelangelo. Uma estátua foi encomendada a Michelangelo pela cidade de Florença. Foi do artista a ideia de esculpir o personagem bíblico Davi. Essa imagem aqui ao lado. A obra foi feita em mármore entre 1501 e 1504. Mede 5 metros e 17 centímetros e tem inspiração nos modelos de esculturas gregas da antiguidade, que procuravam ser fiéis à anatomia humana. Michelangelo também estudou os cadáveres, vários cadáveres, para obter muito mais conhecimento sobre os corpos que representavam. Era muito comum, então, pintores e escultores estudarem o corpo humano. As pinturas mais conhecidas de Michelangelo são as histórias do livro do Gênesis e do Juízo Final, pintadas no teto e no altar da Capela Sistina, no estado do Vaticano. Observem essa imagem ao lado. São representadas várias pessoas nessa pintura. Hoje, a Capela Sistina faz parte de um conjunto de 26 museus e ficam no estado do Vaticano. E lá é possível encontrar essas obras deste artista. Assim como na pintura, o maior conhecimento dos corpos permitiu que as esculturas fossem cada vez mais naturalistas. Após os estudos de anatomia, foi possível reconhecer nelas a força, o movimento e os apoios do corpo. Também foi possível notar as expressões humanas que representavam sentimentos, tensão dos músculos, os gestos. A inspiração nas obras greco-romanas é evidente, mas os artistas renascentistas foram muito além na representação de detalhes anatômicos e expressões. Como vimos anteriormente, mesmo quando o tema era religioso, a personagem era representada de forma humanizada. Pessoal, observe essa imagem aqui ao lado. É Maria Madalena, uma personagem bíblica esculpida em madeira, representada de forma realista pelo escultor italiano Donatello, feito entre 1453 e 1455. Observe então as expressões no rosto, que dão maior realismo para essas obras. Pessoal, chegamos ao fim de mais uma aula. Hoje nós conhecemos alguns gênios do Renascimento, como Leonardo da Vinci e Michelangelo, ok? Bom, espero que tenham gostado. Ao lado está meu contato, caso tenham dúvidas, e bons estudos. E pessoal, hoje é a nossa última aula de 2020. E eu gostaria de agradecer a todos vocês que participaram junto comigo dessas aulas de história ao longo do ano. Não foi como esperávamos, todos os professores gostariam de estar em sala de aula com vocês, mas foi necessário. Foi um ano diferente do planejado, mas tenho certeza que todos fizeram o seu melhor, tanto os professores quanto vocês, alunos. Então, hoje eu tenho que deixar o meu muito obrigado a todos vocês. Desejo um excelente final de ano, boas festas e que 2021
seja um ano muito melhor. Muito obrigado e até mais.